só com o Clube Leve e com essas 3 clínicas, vocês estavam no faturamento de quanto aproximadamente? A gente estava faturando em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões. Em torno de 4 4 milhões. milhões. Então saiu do 0 aos 4 milhões com 3 clínicas e o clube em dois anos e 2 anos. meio. Exatamente. E aí vocês decidiram dar o salto quântico aí que foi, não, vamos montar a nossa própria operadora. O que E até cabe reforçar no papo que desses 4 milhões, 1 milhão e meio era clube, tá? Isso é super importante para mostrar o tamanho da proporção que ele fazia a diferença pra gente aí. Este podcast é promovido pela Tenex, plataforma de crescimento para planos recorrentes. Com várias funcionalidades, a Tenex oferece uma série de soluções pensadas para o desenvolvimento dos negócios. São recursos para a automação dos processos de vendas e cobranças, além de uma rede com diversos parceiros para agregar mais valor aos planos. Conheça melhor a nossa plataforma com um teste gratuito de 7 dias e leve a Tenex para a operação do seu plano. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Bajete, cofundador e CEO da Tenex, e estou sempre recebendo um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, negócios e crescimento. Tudo para inspirar você na sua própria jornada à frente do seu negócio. E no episódio de hoje estamos recebendo uma pessoa muito mais do que especial, que realmente vive o espírito de crescimento no seu dia a dia. Desde que montou o seu negócio, os resultados têm crescido de forma exponencial e temos muito orgulho de saber que a Tenex faz parte desse crescimento. O João é administrador por formação, com pós-graduação em Ciência de Dados e Inteligência de Mercado pela PUC, atua há 17 anos no ramo de saúde, já passou por clínicas, clubes de benefícios em saúde e no seu projeto mais recente, uma operadora própria de saúde. Nessa jornada já atuou em diversas áreas, passando desde o planejamento estratégico até o pós-venda. Hoje é empreendedor e sócio-diretor da Leve Saúde, empresa com faturamento anual de mais de 180 milhões. João, seja muito bem-vindo. Obrigado você, já é uma parceria de longos tempos, né? Depois dessa apresentação, fica até difícil falar alguma coisa, mas vamos que vamos. Faltou falar que, na verdade, eu nem sei se você mas faltou falar que você é carioca ou você não é carioca? Você só mora no Rio? Sou paulista, cara, sou paulista. Tenho 18 anos de Rio de Janeiro, mas nasci em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na periferia de São Paulo, no bairro da Penha. E vim para o Rio de Janeiro há 18 anos atrás. E qual foi o gatilho para fazer você mudar para o Rio? E para cidade maravilhosa? Pois é, né, cara? Eu sou um cara muito relutante à mudança, Felipe. Por incrível que pareça, mas eu fui o cara que mais mudei na vida que eu conheço. Eu já morei em 16 casas diferentes, Nossa. 2 cidades diferentes, e N voltas na vida que deram, né? Eu vim morar no Rio de Janeiro porque meu pai veio fazer um trabalho aqui no INCA, Instituto do Câncer, no Rio. E com isso ele veio com a minha mãe, a gente ficou em São Paulo, morando no bairro de Ipiranga, depois de um tempo. E minha mãe teve um problema de depressão, teve uma depressão. E numa das viagens vinda para o Rio, a gente decidiu, eu e meus irmãos, falaram, cara, vamos ficar um para perto da mãe, porque a mãe tá precisando de ajuda da gente. E aí a gente veio morar aqui, né? E aí eu vim morar aqui, aí depois de 3 anos meus pais voltaram para São Paulo. E eu fiquei pelo Rio de Janeiro aí, nessa jornada. Mas resumidamente, foi porque minha mãe teve um problema de doença, ficou doente no período e a gente veio acompanhar esse período com ela aqui. Então, quando seu pai mudou para o Rio, ele mudou com a sua mãe. E você ficou em São Paulo. Isso. E você tinha irmãos? Meu pai trabalhava no... Tenho 2 irmãos. Você morava com seus irmãos? Tenho 2 irmãos hoje. Nós morávamos juntos no bairro de Ipiranga, alugamos um apartamento pra gente lá na época.
E decidimos, os três estavam trabalhando em São Paulo, eu trabalhava na Sul América São Paulo, e decidimos largar o emprego naquele momento para ficar próximo a ela na família e vir para o Rio de Janeiro, né? Então foi uma época que a gente decidiu tomar uma decisão de ficar próximo da família, né? Sim. E aí vim para o Rio de Janeiro e reconstruir minha carreira no Rio de Janeiro aí durante esses 18 anos. Você sabe que hoje eu vivo um pouco disso, que eu sou de Pernambuco, mas estou morando em São Paulo, e a última vez que eu fui lá foi em fevereiro. E ontem eu recebi uma foto da minha sobrinha, aniversário de 5 anos. Aí eu pensei, pô, mais um aniversário que eu perco, e passando muito rápido, assim. Sei lá, um dia desse ela nasceu. Tô aqui há 2 anos já. Muito, né? Tenho minha filhada que está fazendo 17 anos e eu acompanhei pouco esse processo dela também em São Paulo. Bem pouco. Você falou que seu pai foi para o Rio fazer um trabalho no INCA, no Instituto de Câncer, né? Então, ele trabalhava já na área de saúde? Exato. Ele é, Meu é... pai, meu pai, meu pai é engenheiro de formação e ele trabalhava no Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu acredito que boa parte conhece, né? Na verdade, ele trabalhava no INCOR, que é em frente ao Hospital das Clínicas, que é o Instituto do Coração. E nessa época ele tinha um bom relacionamento dentro do INCOR, onde que efetivou essa vinda dele para o Rio. O INCA estava passando numa crise muito brava administrativamente, né, os médicos em greve e tudo mais, e ele foi convocado a vir para cá, onde que ele ficou durante 2 anos e meio, mais ou menos, aqui, mas administrativamente em hospital. Você acha que essa jornada do teu pai em trabalhar com a área administrativa em saúde te influenciou? Cara, por incrível que pareça, é assim, né? Eu brinco que eu e meu pai, a gente era óleo e água, assim. Eu sempre tive uma infância muito rebelde e tudo mais, questão de pais e tal. Só que o destino nos aproximou via trabalho, sabe? E, e nesse período ele era de hospital e eu fazia. Quando ele veio para o INCA, eu trabalhei aqui numa empresa de sistema de segurança, cara. Instalava catraca, câmera de TV, controle de acesso de porta e que era o que tinha. Eu precisava trabalhar, teve essa oportunidade e eu fui. E eu comecei meus estudos aqui e meu primeiro estágio foi na Mil, depois começar os estudos na faculdade. E aí caí na área da saúde igual a ele, a gente trabalhou em operadoras juntos quase, né? E o destino fez a gente. Hoje ele é administrador de clínicas em São Paulo e eu sou administrador de clínicas no Rio. O destino nos uniu pelo trabalho. Imagino que quando vocês se encontram, rolam conversas nessa dinâmica de trabalho, ou não? A gente brinca que as reuniões familiares viraram reuniões de empresa, viu, cara? Normalmente a gente troca bastante figurinha, né? Eu sou o maior admirador aí do trabalho dele, tudo que ele conquistou e tanta referência que foi para mim, né? Porque ele se tornou uma referência no mercado para mim e hoje a gente tem duas reuniões de família, uma reunião empresarial, uma reunião para falar de sentimentos de pai e filho, né? De fato. Eu tenho uma teoria que para você empreender, seja logo de início ou seja em algum momento, você tem que ter um perfil um pouco mais rebelde. E aí você falou que você teve uma infância mais rebelde e tal. E eu também tive, mas eventualmente eu fiquei bem tranquilo. Eu tive algum momento da minha adolescência, eu deixei de ser um cara muito rebelde, fiquei muito mais tranquilo. Apesar de carregar um pouco do perfil. Como foi essa Eu tua também. jornada Estamos aí. essa tua jornada de conectar, digamos que o teu momento em que você ainda não trabalhava até o momento que tu começou a trabalhar, né?
Você trabalhava aqui em São Paulo antes de se mudar, você falou que na Sul América, né? Tu tinha quantos anos quando tu mudou para o Rio? Sim, eu mudei para o Rio com 19 para 20 anos, Felipe. Então eu já trabalhava, já estudava em São Paulo, estudava na São Judas em São Paulo, larguei tudo realmente, vim para cá, a gente foi reconstruir uma nova vida no Rio, perante a história que eu já contei aí. Mas, cara, eu trabalhei desde os meus 16 anos, Felipe, e eu brinco que um dos meus primeiros trabalhos, que eu não conto, né, mas que foi com 14 anos, foi numa oficina de moto, limpando peça de moto com um conhecido nosso, da família. E foi aquela primeira experiência de ter que chegar no horário e tudo mais, era novo pra caramba. E o que eu não conto por trás disso, que eu fui trabalhar lá porque eu peguei R$ 10 na bolsa da minha mãe, né? Aí ela falou, então você vai saber o valor do dinheiro agora. E aí me colocou um mês nessa jornada. E foi um puta de um aprendizado, né? Muito novo e entendendo o valor do dinheiro, de fato, né? O eterno borracha, cara que começou lá comigo, fiquei lá um tempinho com ele. E depois disso, com 16 anos, eu já trabalhei eu fiz técnico de informática no colégio, então trabalhava com banco de dados e tudo mais. Eu trabalhei como analista de dados com 16 anos numa pequena empresa onde que verificar dados, antigamente o banco era em Axis, né? Então você vê um tempinho aí para aprender e tô aí nessa jornada agora. Entrei de fato na Sul América como estagiário no jurídico e, por incrível que pareça, 7 anos atrás eu voltei a trabalhar na Sul América e depois vim aqui para outros desafios, né? A tua jornada empreendedora de fato começou com a Leve Saúde. Com a Leve. E o que é que te levou a iniciar a Leve Saúde? Qual foi o momento que você pensou, eu acho que eu preciso empreender, esse é o caminho que eu quero seguir, eu vou traçar um plano, eu vou seguir de alguma forma, vou procurar um problema, ou já foi algo que tipo, você percebeu, Felipe, e iniciou? não, sendo muito sincero, eu tinha um pé atrás assim com o empreendedorismo de fato, pela história de vida, tipo, quando eu tinha esses 16 anos aí que eu estava trabalhando em São Paulo, minha mãe tinha uma empresa meu pai e minha mãe, né, tinham uma empresa de engenharia, uma empresa pequenininha que era no quintal de casa lá, e essa empresa faliu, né, e isso gerou vários traumas que uma empresa que quando falha a gente sabe que tem, né? Problemas de falta de dinheiro, problemas de oficiais de justiça, problemas de não pagamento de outras coisas, troca de colégio, enfim, uma série de problemas. E eu ficava na minha vida assim, cara, eu não queria empreender, relutava com isso, sabe? Tipo, eu acho que minha jornada de CLT aqui é muito segura, tudo certo. E aí eu fui trabalhar no Assim Saúde aqui no Rio de Janeiro, uma operadora do Rio de Janeiro com 500 mil vidas, e conheci o Ulisses Silva, que hoje é atual presidente da Leve Saúde. E com o Ulisses Silva, esse cara plantou uma semente em mim ali cara, tem coisa melhor no mercado aí pra gente. Tem muita coisa aí, tem muita oportunidade, né? E a gente consegue fazer melhor do que esse pessoal que tá fazendo, de fato, né? E eu comecei a estudar muito sobre clínica popular, sobre os desempenhos das clínicas nesse momento, o tipo de atendimento. Eu falei, cara, a população está sendo maltratada, a gente consegue fazer um bom serviço aqui dentro, com um trabalho nosso, que a gente já conhece, e dar um melhor atendimento e numa melhor qualidade à população. Mas isso a gente só vai conseguir com a gente mesmo. Foi aí que eu e o Ulisses conversando bastante sobre isso, muito. O Ulisses
falou, vamos junto então, a gente vai montar a empresa. Essa empresa, ela surgiu já de um projeto que a gente começou a fazer, e o Ulisses Silva, nessa época, me apresentou a família Salgado, que é uma das sócias da clínica, né? Onde que a família entrou de cabeça com a gente como investidor no negócio. E aí foi o primeiro pontapé, e aquele frio na barriga de o que é empreender, né, cara? Como é que funciona isso no Rio de Janeiro? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? E desde o início, de fato, entender como é que é um contrato social, como é que faz as melhores negociações, né? Como é que negocia com empreender, com empreiteira, depois como é que faz marketing. Mas, putz, isso me pegou de um jeito muito, foi muito fascinante, assim, para mim, né? O processo de conquista. Então, porque a gente empreendeu com... Eu vim como sócio administrativo, de fato, né? Sem capital, com a família, com a Bia, que é a Fabiane Salgado, ela como investidora, e putz, foi uma parceria fantástica desde a primeira pedrinha que a gente colocou aqui na Tijuca até a inauguração em fevereiro de 18, foi muito aprendizado. Aí passou a partir da abertura da empresa, aí que começou a brincadeira, né? A gente achou que já tinha começado, né? Mas foi isso, cara. Resumindo assim, de fato, eu venho de uma família de meus avós, são comerciantes. Meu avô tinha avícola e já teve posto de gasolina, e uma família de quebrar, né? De falências, né? Meu avô quebrou, minha mãe e meu pai, quando tiveram uma empresa, quebraram também. Mas eu acho que tudo isso foi ensinamento para chegar até aqui e aprender com eles, e também investir na minha carreira e se tornar hoje o empreendedor que eu sou. Tu falou que trabalhava com o Ulisses na Assim Saúde, que Sim, era uma operadora, e viu a oportunidade de criar uma rede de clínicas. Eu queria sim. entender um pouquinho se tu já tinha experiência com clínicas na Assim Saúde ou em algum outro negócio, ou era só uma operadora, e também como foi essa construção de enxergar a oportunidade no mercado e definir qual era a visão do negócio. Porque hoje a Leve Saúde é mais do que uma clínica, né? Isso já existia desde o Sim, começo, essa visão? Vocês foram construindo ao longo do caminho? já. Como foi esse processo de aprendizado? Primeiro, eu já trabalhei com clínicas na Intermédica, já trabalhei com clínicas na Amil, e trabalhei com clínicas no Assim, tá? No Assim foi a parte que eu gerenciei maior número de clínicas possíveis, que foram, na época, 14 clínicas que eu gerenciava junto com um núcleo lá, que o Ulisses fazia parte. O Ulisses era o presidente da empresa, a gente chamava do núcleo gestor do Assim, tá? Então, o know-how para administração de clínicas vem dessa experiência, né, tanto pela Intermédica quanto pelo Assim, que foram minhas maiores experiências em construção, em gestão, em controle de dados de clínicas. Desde o princípio, Felipe, o nosso projeto de clínicas, ele contava com 3 pilares, tá? E esses 3 pilares são a clínica, o cliente particular, o cliente clube, que aí entra a Tenex com a gente depois no meio dessa história, um pouquinho mais para frente, e o cliente operadora de saúde. Por que esses 3 viés? Porque o cliente particular me alimentaria o clube me traz uma receita previsível do mês, né, uma receita recorrente no mês, e a operadora de saúde, porque onde que eu tenho os hiperconsultadores, onde eu tenho os maiores frequentadores de clínicas, que são os pessoais de plano de saúde. Por que isso? Porque como eu atinjo hoje uma classe C e D, e uma consulta que eu tenho aqui um valor de R$100 hoje,
né? Esse cara, ele não é um cara que faz 5 consultas ao ano, ele faz normalmente 3, 2, ou se tem um problema em casa, ele desiste de pagar os R$ 100 a consulta e vai resolver o problema de casa, né? Acabou o gás, acabou alguma coisa, a gente sabe como é que funciona, tem que escolher os dinheiros, né? Então, a gente sempre acreditava nesses 3 pilares. Então, a gente começou com o primeiro. Primeiro, a gente começou como clínica particular, para atendimento popular mesmo. Avançamos com o projeto Clube depois de 1 ano, mais ou menos, com estabilizado as clínicas. E em março de 20 veio a operadora de saúde. Então, o início da clínica foi em 2018. Foi quando vocês fizeram a primeira Fevereiro de inauguração. 2018. Isso aí. E quando foi a decisão de vamos empreender até a definição de o que você ia empreender e o lançamento? Bom, aí faz parte da construção de um todo, né? Quando a gente decidiu que ia empreender, a gente viu isso em 18, um boom principalmente puxado por 18, 18 foi o lançamento, né? Mas 17, verdade. A gente viu um boom em 17, muito puxado em São Paulo por Doutor Consulta e algumas franquias de clínicas populares, né? Um modelo de atendimento que né, existia, mas não existia ainda, que era entre o SUS e os planos de saúde, tá? E aí a gente foi olhar o mercado do Rio de Janeiro, olhamos algumas empresas que já estavam no Rio nessa época, tá? E falamos, cara, a gente consegue montar um padrão de qualidade bacana de clínica e trazer uma qualidade assistencial pro cliente diferente do padrão que está sendo sendo entregue aqui no Rio, né? E aí a gente, junto com o Ulisses, junto com a família Salgado, decidimos partir pelo menor custo possível, que seria a clínica nesse momento, né? Não daria para montar uma operadora sem uma estratégia e não teria braço naquele momento para isso. Então, o menor custo possível, de fato, para a gente entrar nesse mercado de saúde, olhando para esses 3 pilares que eu disse, né, que é o cliente particular, clube e operadora, o melhor caminho para a gente, aonde que a gente chegou, foi chegar nas clínicas primeiro, né? Tanto é que a gente começa a olhar o mercado, faz a primeira clínica num bairro muito mais central do Rio de Janeiro, que é a Tijuca, um hub aqui. Para quem não conhece, a Tijuca ela fica próximo, ela é da Zona Norte, mas fica próximo Zona Sul, Centro e Zona Oeste, né? Tem entrada para todos os bairros aqui. Então, a gente parte para essa construção, onde que a gente consegue alinhar primeiro o fluxo, ver o que a gente conseguiria fazer e, de fato, a gente constrói uma clínica super bacana e tivemos até dificuldade para atendimento popular no início, porque a gente construiu uma clínica de um padrão muito legal e as pessoas achavam que era caro no início e a gente tinha que ficar na porta falando que não, toma um panfleto aqui que é barato e dá para vir aqui e você vai ter qualidade aqui, vai ter uma moça te servindo café, vai ter pessoas vão te falar bom dia, vão sorrir para você e o atendimento aqui vai ser diferenciado, né? Então foi aí que começou esse espírito. E aí, no meio disso tudo, quando a gente começou a sentar em conversas, o Ulisses Silva, que eu citei no começo, que foi uma pessoa que puxou a parte do investidor, né, que estava no projeto com a gente, teve que assumir uma função no Grupo Pátria. Então ele vai para o Pátria Investimentos nesse momento. E eu e a Fabiane Salgado fica gerenciando aqui as unidades da Leve Saúde.
Vocês começaram com uma única unidade na Tijuca. Começamos com uma unidade na Tijuca, uma clínica já com um tamanho relevante, com 13 consultórios, aparelho de raio-x, ultrassom, mamografia, uma clínica já bem estruturada para começo, né? Essa clínica ela foi construída do zero ou já existia uma clínica e vocês meio que Construída do repaginaram? zero. Tudo do zero, cara. Tudo do zero. Eu brinco que quando eu cheguei aqui era só terra. E de fato era. A gente pegou um salão aqui, né? E foi do zero. Foi construção. Cada parte de drywall que a gente colocava aqui, cada pedrinha a gente participou, né? E a gente tem uma cultura aqui de toda abertura de clínica. Isso foi instaurado por a austeridade que a gente tinha em 18, tanto na abertura da Tijuca como no Campo Grande. Os colaboradores ajudam a fazer a primeira limpeza da clínica aqui, né? Ajudaram a fazer isso. E isso traz a importância para eles do momento da gente estar junto, sabe? Isso foi muito legal, construiu um laço muito bacana entre a gente. A gente não se conhecia, né? E se conhecia por entrevista e papo de empregador e empregado, de fato, né? E pô, no primeiro, um dia antes da inauguração, os colaboradores todos se reuniram e ajudaram a limpeza da primeira clínica. Isso foi na segunda clínica, isso foi na terceira clínica. Isso foi muito bacana e criou-se um laço aqui entre a gente bem legal. Então, a gente começou a fazer as entrevistas numa sala cedida lá para um amigo nosso na Barra e entrevistamos as pessoas e a gente tomou uma decisão de não contratar pessoas da área da saúde, né? A gente queria moldar as pessoas para o jeito leve de atender, né? Então a gente teve todo um trabalho e cuidado nessa seleção de selecionar pessoas totalmente diferentes, de locais diferentes, né? E trazer para dentro da Leve para a gente conseguir fazer uma cultura leve de ser, de atendimento, né? E o mais gratificante disso tudo é que, contando com as 10, juntando comigo e com a Bia, 5 pessoas estão aí ainda na Leve Saúde, hoje em cargos totalmente diferentes. Tem pessoas que é gerentes, supervisores, vendedores do plano de saúde hoje. Então, isso que nos alegra mais, né? Estão pessoas no financeiro, pessoas em outros locais aqui da operadora também. Teve algum segmento específico que você viu que funcionava bem nessas contratações, fora da área de saúde? De fato, vou ser muito sincero, eu vi que depois eu teria que contratar pessoas da área da saúde, viu, cara? Porque o que acontece? Não teve nenhum específico, como setores muito diferentes. Pra você ter ideia, a gente contratou um cara que era soldador, hoje ainda está com a gente, e uma menina que vendia sorvete na praia e também está com a gente. Então, assim, tem gente muito diferentes aqui, de fato, né? E áreas diferentes, e culturas diferentes, e vendedores de loja, entre outras coisas, a maioria deu certo, por incrível que pareça. Só que no meio do caminho a gente começou a ver a dificuldade das identificações da área da saúde. Quando você traz plano de saúde para dentro, incorpora exames laboratoriais, entre outras coisas, ele exige um conhecimento mais rápido. E quando você está em um crescimento exponencial, né, de fato, né, quando a gente está fazendo 100, 200, 300 consultas, o treinamento, a gente consegue fazer um treinamento mais rápido, mais tranquilo, né? Quando você já está fazendo 5, 10 mil consultas, que foi o mês passado nosso, a exigência desse profissional dentro da empresa é que ele já tenha uma cultura de antes, né, conhecimento básico que nos ajude aí. Então, nesse meio tempo, a gente viu que a gente precisava fazer uma mesclada, mas eu digo que os 10 foram um sucesso para a gente conseguiu colocar uma cultura de atendimento de qualidade na Leve excepcional. Você acha que esse é um diferencial da empresa, esse atendimento? De fato é. De fato é, e era muito engraçado
que às vezes as pessoas me perguntam qual que era o diferencial da Leve como clínica. Eu falava qualidade. Mas qualidade todo mundo tem que ter, mas não é assim que funciona, né? Então é um diferencial muito grande. A qualidade, a cultura do cuidado que foi colocada dentro da empresa, né? A gente tem uma cultura do cuidado nas clínicas muito bacana, onde não deixa o cliente sem nenhum tipo de amparo, né? A gente está sempre ali para apoiar, seja o que acontecer dentro da clínica, a gente está sempre junto e próximo. Isso foi muito válido. Vocês começaram com uma clínica, 10 pessoas e sem nenhuma receita, né? Então, imagino que tenha sido um investimento substancial, porque tinha que ter dinheiro para bancar uma folha de 10 pessoas, mais aluguel, mais construção, mais imposto. Exatamente. De fato, foram dinheiros aí, viu, Felipe? Para sustentar tudo isso, né? Vocês tinham quanto de estrada até conseguir, na verdade, qual o tamanho do investimento? Não necessariamente os valores, mas vocês tinham um dinheiro X que ia durar quanto tempo? Vocês precisavam. A pergunta, na verdade, vocês precisavam dar retorno em quanto tempo para a empresa continuar? Uhum. Vamos lá. A gente... Foi uma sequência de casos, né? De fato. A gente fala assim, a gente tinha dinheiro até setembro para continuar com a empresa. De fato, fazer valer ali, ficar no 0-0, todo mundo legal e tudo mais. Só que aí... A gente tá falando de lançamento em fevereiro de 2018 e até setembro de 2018 tinha caixa. Exato. Tinha tranquilidade para se trabalhar, vamos dizer assim, né? Mas tinha um caminho ali com um reloginho tocando, né? E pelo menos ali salário, os aluguéis, a gente tinha que estar pagando essas despesas. Então vocês tinham basicamente 6 meses de caixa para fazer virar. Exato. Só que aí, vamos lá, só que aí sempre tem umas coisas boas que acontecem na vida e teve muita queimação de caixa a mais aí que eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente tinha esse projeto até setembro com uma clínica. Essa clínica começou a dar certo, ela começou a ter um movimento bom, vamos dizer assim. A gente no primeiro mês fez 100 atendimentos e comemoramos muito, mas aí no segundo mês a gente já chegou a 500, no terceiro mês a gente já está fazendo perto de 1.000 atendimentos dentro da unidade, tá? E isso foi uma evolução muito bacana para a gente em tão pouco tempo. A gente foi entendendo um pouquinho de marketing, um pouquinho de como atrair esse cliente, um pouquinho de como permanecer com esse cliente no nosso banco de dados e fazer esse trabalho. O trabalho foi tão bacana, tão legal, que em setembro a gente ainda dá um pouco de prejuízo, tá, Felipe? Em setembro a gente dava prejuízo e aí apareceu uma oportunidade de abrir uma nova clínica em Campo Grande. E aí sentamos eu, Bia, que é a nossa sócia aqui da empresa. Fabiane, apareceu uma oportunidade aqui pra gente, Campo Grande, vamos ter que investir mais X reais. Passava dos 7 dígitos aí, mas é um dinheiro, tá? Na época foram 6 dígitos, quase 7, porque a gente precisava manter o negócio. Vamos, pronto. A gente conseguiu o dinheiro para abertura de mais um negócio, então abrimos a unidade de Campo Grande, mesmo ainda não fechando caixa dentro da Tijuca, né, por acreditar no projeto e acreditar que uma capilaridade da Leve no Rio de Janeiro, sendo a segunda, e depois a gente avança para mais 3 clínicas, isso também iria atrair mais o público e dar confiança à marca, a gente conseguiria atrair pessoas para o nosso clube em alguns pontos diferentes e também acreditamos que a gente conseguiria ter
mais apoio de clientes operadoras de saúde nas unidades, porque você tem mais capilaridade, você tem uma negociação melhor com esses planos. Tá, então a nossa estratégia foi, vamos expandir mesmo ainda estando no prejuízo de Tijuca, expandimos para Campo Grande, montamos uma clínica no Park Shopping, lá em Campo Grande, uma clínica super bacana também, né? E inauguramos ela em novembro. Então a gente começa a obra em setembro, inaugura em novembro a clínica. Do mesmo ano, setembro a novembro já foi rápido. Do mesmo ano. E fica com as duas clínicas funcionando, aí amplia a grade de funcionários, a gente vai para mais 20 funcionários em 2018. Agora uma pergunta que eu já imagino a resposta. Na primeira clínica, você teve um tempo aí para sair de 100 para 500 para 1000 e por aí vai. E na Sim. segunda clínica, qual foi a velocidade? Foi uma velocidade igual? Foi mais rápido? Foi bem mais devagar, cara. Foi mais devagar? Foi mais devagar. Primeiro que a gente acreditou numa estratégia de fato, e aí é bom contar, porque não só de vitórias a gente vive, né, cara? A gente acreditou que, não, vamos construir no shopping é lugar de passagem, vai ser super tranquilo, todo mundo vai gostar, vai ver a clínica, vai ser mais fácil a gente ter cliente lá dentro e tudo mais. Mentira. Quem vai pro shopping não vai para fazer consulta, né, cara? Vai para passear. E aí a gente foi tentando entender o modelo, começamos a fazer parcerias com shoppings e tudo mais. Mas a clínica hoje, ó, para você, a gente está em 18. A gente está em 22, né? Eu estou falando de 18. A clínica hoje lá em Campo Grande faz 1.700 consultas. E a gente nunca atingiu o patamar que a gente esperava em Campo Grande ainda. Mas a gente está andando para isso. A Tijuca já faz mais de 7.000 atendimentos. É a maior? É a maior. Mas enfim, fomos lá, batemos de frente em 18 com o shopping. Nesse meio tempo, aprendemos com isso, né? Aprendemos como melhorar nossa equipe, estruturar um pouco mais. E aí, em 19, a gente inaugura a do centro também. Agora, aí a gente já passa para ter 3 unidades, que é a do centro. E um aprendizado que a gente teve com a Campo Grande vamos fazer uma unidade menor. Então a gente pega uma unidade bem menor no centro, uma unidade de 5 consultórios apenas, e que é sucesso hoje com atendimento, com qualidade, que ajudou a gente nessa capilaridade que a gente tem hoje. Geralmente o teu cliente é mais regional. Então, a clínica da Tijuca atende a região da Tijuca. Muito mais, Felipe. E as regiões aqui são muito diferentes. A gente acreditou que com a mesma grade médica que estava na Tijuca, iria atender a Campo Grande. A gente foi entendendo que a cultura diferente da procura do médico, do exame, da forma de pagamento, né? A gente foi aprendendo um pouco mais com os bairros aqui do Rio de Janeiro com isso. Eu sei que o carioca, no geral, ele é muito bairrista, né? Bastante, cara. Quem é da Zona Sul é Zona Sul, quem é Barra é Barra, quem é Tijuca é Tijuca. Principalmente o tijucano. O tijucano, ele não é nenhuma zona, ele é Tijuca. Não é Zona Norte, não é nada, ele é Tijuca. Tijucano. O tijucano é bairrista demais, o carioca faz essa parte. Campo Grande também, e aí a gente vai entendendo um pouquinho de cada cultura, aprendendo com os funcionários, porque a gente tem uma cultura de contratar os funcionários daquela região, então eles ensinam muito mais pra gente sobre a cultura da população local ali, entendeu? Eu já fui no Rio algumas vezes e eu não acho o Rio uma cidade óbvia. O Rio, pra quem é de fora, você chega assim e faz, Rio, tal. Mas assim, a dinâmica é diferente e a forma como as pessoas... Você chega na praia, é atendido de uma forma totalmente diferente que o carioca é atendido. O carioca se comunica com as pessoas de forma muito diferente. Muito.
Muito diferente mesmo. E a experiência que eu tive no Rio sozinho é muito diferente da experiência que eu tive quando eu tava com um amigo carioca e que me levou para dar um passeio na cidade, assim, completamente diferente. E é muito melhor quando você tem alguém que sabe navegar o rio, né? É verdade, é verdade, é verdade. E você vai aprendendo, né? Vai aprendendo aos Sim, poucos, né? E por mais que as pessoas falem, você já tem 18 anos no Rio, você é carioca. Eu falo, não, não sou não. É muito diferente realmente essa chegada de você chegar com carioca, ser o carioca, ele tem essa regionalidade muito forte e é o que você falou, a palavra não é óbvia, não é óbvio. você estava falando sobre a expansão das clínicas, né? E eu acho que em 2012, 2011, por aí, eu estava na faculdade ainda e aconteceu um evento lá em Recife que era eu acho que era o diretor de expansão ou era o presidente da Big Ben, Farmácias Big Ben, que não existe mais, né? Mas na época era similar a uma Drogazil. Toda esquina tinha uma. Não sei aí no Rio se tem Drogazil, né? Tem sim. Mas toda esquina tinha uma Big Ben. E aí o título da palestra era Qual o momento certo para crescer? E aí ele começou contando a história, né? Na verdade ele contou a história da Big Ben, como começou, tinha a primeira loja e abriu a segunda e a terceira e expandiu a cartela de produtos. No começo era só remédio, aí começou a vender produtos cosméticos. Aí teve uma época que até celular estava vendendo na loja, aí depois não podia mais vender por regulação. E chegou o momento que eles estavam abrindo uma, duas farmácias por semana. E isso ele contou na história que é uma história que ele contou em 40 minutos, mas foram anos de crescimento. E já estavam em centenas de lojas. E no fim ele fazia. E respondendo a pergunta certa. E respondendo a pergunta, né, de qual o momento certo para crescer, a gente cresce a todo momento. Não tem momento Exa- certo. A gente tem que crescer sempre. E nessa história de crescimento que ele estava contando, foram vários problemas também, né? Ao longo dos anos. Teve a crise de 2008, que não chegou tanto no Brasil, mas foi a crise. E eleição, e isso e aquilo. E sempre tem alguma barreira, mas sempre está crescendo, né? Exato. E, e isso foi antes de eu começar a empreender. Eu acho que eu não estava nem trabalhando na época. Ainda estava no início da faculdade. E isso me marcou muito. É a história também que um outro amigo me falou uma vez foi qual o objetivo da empresa? E o objetivo, geralmente, a gente pensa, o objetivo é dar lucro, né? Ou, sei Uhum. lá, impactar as pessoas, ou atender o cliente. Ele fez, não, o objetivo da empresa é crescer. E aí hoje eu vejo que isso me marcou muito, é muito de como eu busco levar aqui a empresa. E ao mesmo tempo eu enxergo isso em vocês, né? Então vocês abriram em fevereiro de 2018 a primeira, Exato. em setembro decidiram abrir outra, inauguraram em novembro. Em 2019 já foi a terceira clínica. Aí 2020 teve pandemia, né? Então, é assim, E deixa. aí, e aí qual é o resto dessa É história? o seguinte, e é porque você falou da pandemia, tem um passinho atrás que é super importante falar, né? A gente em 18 começou a clínica da Tijuca, 18 Campo Grande, em 19 a gente vai para o centro da cidade e consegue estar estruturado com uma receita razoável, tá? Uma receita razoável. A gente era uma empresa de faturar 3 milhões ao ano em clínicas, tá? Isso em Não é, nossa, 2019. que receita em 19. Não era uma baita de uma receita, mas ela estava ali navegando num E zero já a tinha um zero ali. corpo, né? Já tinha um corpo, a gente tinha 26 funcionários nessa época. E aí, em janeiro e fevereiro, a gente começa umas outras conversas. O Ulisses sai do Pátria em um período, agora eu não lembro qual.
mas a gente começa a fazer uma outra conversa que é transformar a Leve em uma operadora de saúde. Aí vem 3 pessoas super importantes para o negócio e que fazem a diferença, né? Que aí é o Ulisses Silva, que é o CEO da empresa hoje, Jackson Vale, que é o CEO da operações, né? E o CMO, que é o Cláudio Borges, hoje, que é a pessoa de comercial e marketing da empresa. Essas 3 pessoas, elas trabalharam juntos em vários trajetos. Eu trabalhei com o Cláudio e com o Ulisses no Assim, e eles vêm com o propósito de não adquirir a Leve Saúde Clínica, mas em somar com a Leve Saúde Clínica na abertura de uma operadora de saúde, onde que a gente já tinha a Leve e o Clube Leve nessa época. O clube começou Tá. em que data mesmo? O clube começou em 19 e a gente... No início do ano, né? Exato. No início do ano, e durante esse 1 ano a gente já estava com um clube razoavelmente bem, com uma receita razoável aí de quase 1,5 milhão ano com o clube, né? Então era o que a gente estava buscando naqueles pilares, e para resolver o terceiro pilar vem essas 3 pessoas. A gente une as forças da Leve Saúde, antigamente a gente era Leve Saúde já, né, no nome, né? E abre a operadora de saúde. Só um parênteses para falar para nossa audiência. Clínica popular todo mundo entende, né? Mas o que é o clube? Tá, vamos lá. O clube é um clube de benefício, de fato, que a gente chamava de Clube Leve. É onde que a gente criou um método de assinatura, né, junto com as clínicas, com as nossas 3 clínicas, capilaridade. Então o usuário, ele tinha uma assinatura mês de um valor... Nós começamos com um valor de R$60 aqui na época. Hoje a gente tem alguns outros planos de clube, né? Então ele faz essa assinatura recorrente, e aonde que ele tem vários benefícios de utilização nas nossas unidades, seja de consulta, seja para fazer exames mais baratos, tem acesso a N outras oportunidades de mercado, né? A ideia do clube é realmente ter vários assinantes, né? E trazer uma receita recorrente para a companhia, o que ajuda muito, porque a receita recorrente é sempre muito mais amigável do que aquele projeto que você começa todo mês do zero, né? Então normalmente a gente não saía mais do zero quando lançamos o clube, e a gente hoje está com alguns mil assinantes aí e tocando o projeto. Então o clube é uma espécie de plano que o teu cliente contrata para ter acesso a serviços da clínica mais baratos, com desconto, e alguns benefícios que ele não teria se ele fosse um cliente particular, né? N benefícios melhores do que um cliente particular, né? Então a gente tem o clube de benefício aqui com uma assinatura recorrente de um plano de facilidades, vamos dizer assim, de facilidades para o paciente ter acesso à saúde, poder cuidar da sua saúde de uma maneira muito mais barata do que um plano de saúde normal, né? Vamos dizer assim. Sim. O clube, ele não é um plano de saúde. Ele não é regulado pela ANS. Você tem liberdade para criar ele como você bem entender. Boa, entendido. Aí você tava falando que nessa... E aí em março, cara, 10 de março, essa foto é o primeiro marco nosso, assim. A gente entra num escritório, numa conversa, e decidimos montar a operadora de saúde. E aí é o que a gente está falando de crescimento, né? Porque se a gente não opta para o crescimento da operadora de saúde naquele momento, e a gente achava que ia ser realmente uma semana, dia 10 de março a gente começa, 14 vem o lockdown, e a gente, daqui uma semana isso abre. É uma quarentena, né? Quarentena são 40 dias. Aqui fica tranquilo que vai abrir, vai ser tranquilo pra gente. Bom, não foi tão tranquilo assim, mas a operadora sustentou o negócio clínicas, senão as clínicas provavelmente na pandemia, e aí a gente não sabe se iria estar aberto ou não,
né? Porque não tem como prever, mas assim, foi o crescimento que sustentou as clínicas nesse período de pandemia, que foi um período muito difícil para a gente. Deixa eu, Questão assistencial. deixa eu recapitular. Então, 2017, decisão de empreender, começo das Isso. obras. Fevereiro de 2018, primeira clínica. Novembro de 2018, segunda clínica. 2019, Março de 2019, terceira clínica. março de 2019, terceira clínica. Também em 2019, no início, acho que ali por fevereiro, né? Iniciou o Clube Leve. Ao longo de 2019, vocês cresceram o Clube Leve, chegaram aí nos milhares de assinantes. Sim. E as 3 clínicas estavam rodando. E aí chega em 2020, que é o ano da pandemia, né? Que é o Então, ano da pandemia. Só com o Clube Leve e com essas 3 clínicas, vocês estavam no faturamento de quanto aproximadamente? A gente estava faturando em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões. Em torno de 4 4 milhões. Então saiu do 0 aos 4 milhões com 3 clínicas e o clube em 2 anos e meio. Exatamente. E aí vocês decidiram dar o salto quântico aí que foi, não, vamos montar a nossa própria operadora. O que cabe reforçar no papo que desses 4 milhões, 1 milhão e meio era clube, tá? Isso é super importante para mostrar o tamanho da proporção que ele fazia a diferença pra gente aí. E imagino que a margem do clube é uma margem melhor, né? Porque a margem da clínica você tem que pagar os profissionais de saúde, né? O médico e tudo mais. A margem do clube, ele bem trabalhado e bem desenhado, o clube deixa uma margem bem aceitável e vale muito a pena manter ele aqui. Tanto é que hoje a gente estuda em 23 como aumentar o volume do clube, né? Porque é uma margem super importante. E eu imagino que o clube aí para vocês serviu para impulsionar tanto os atendimentos na clínica, né? Porque gera fidelização e aumenta a recorrência de atendimentos, quanto é uma porta de entrada para a operadora que vocês estavam para iniciar, né? A gente fala aqui, Felipe, que o clube, via plano comparativo com o plano de saúde ticket médio para gente, o clube é o cafezinho da Copenhague, vamos dizer assim, nem sei, entre parênteses, nem sei se podia citar o nome da empresa aqui, mas a gente fala que tudo. A gente fala que é o cafezinho da Copenhague, o clube. Copenhague, patrocina a gente. Por favor. Porque ele traz a degustação para o cliente, e aí eu trago ele para ser fidelizado à minha clínica. É um lead muito mais barato, eu consigo fidelizar ele aqui dentro, e quando ele tem uma proporção financeira um pouco melhor, ele contrata meu clube, meu plano. Né? Ou quando acontece algum problema de trabalho, de perca de emprego, ele volta para o meu clube e continua na linha de cuidado dele na minha clínica. Né? Então a gente consegue fazer essa flexibilidade aí de transações para venda e oportunidade do cliente. E aí, 2020, vocês decidiram lançar uma operadora de saúde, que é algo bem mais complexo do que um clube, e imagino que mais complexo também do que uma clínica, né? Infinitamente mais complexo. Tem muito mais regulação, né? Exatamente. Infinitamente mais complexo, mas eu diria para você, Felipe, que tem um manual. Esse manual chama ANS. A ANS tem todas as resolutivas normativas dela, as leis, como é que você tem que agir, o que tem que fazer, né? O que precisa, o que não precisa. Mas é infinitamente mais complexo, um processo muito mais... E imagino que mais caro também, né? Mais caro. Porque é seguro, né? Seguro você tem que ter caixa, tem que ter reserva. Tem mais insolvência, reserva e tudo mais. É um projeto muito mais caro, muito mais audacioso nosso, de fato, e que só seria possível, de fato, porque veio essas 3 pessoas pro jogo, que é o Ulisses Silva, hoje presidente da empresa, Cláudio Borges e o Jackson, né? E aí a gente começa a formar um corpo de diretorias e staffs e sócios da empresa maior, com maior conhecimento na área, né? A gente traz uma diretora médica que é fantástica, que é a Marta, traz uma equipe
muito bacana de mercado, que já conhecia as empresas, já conhecia esse trâmite de ANS, registro de produto e toda a complexidade que tem que ser um plano de saúde, mas é infinitamente, é uma complexidade maior, infinitamente, muito mais difícil, muito mais complexo, um mercado de margens apertadas, de fato, negociações com os hospitais, internação, gerenciamento, mas está no propósito da Leve, que sempre foi cuidar das pessoas, né? Então a gente tinha as clínicas, tinha o clube e o outro objetivo maior é dar espaço na saúde suplementar, né? Então a gente criou nosso espaço com pouco dinheiro. A gente começou a empresa operadora com 15 milhões. Para quem é de operadora de saúde sabe que 15 milhões hoje é irrisório para começar uma operação, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, comparativo de empresas no mercado que iniciaram com a gente, que é Sami, Alice, Que Saúde, todas foram da casa acima de 100 milhões, que começaram, né? Algumas receberam aportes até maiores do que isso, como a Alice. Então a gente começou uma vida mais complexa, com menos dinheiro, mas de muito sucesso, né? De muito sucesso e muita alegria. Foi uma tomada de decisão fantástica nossa, onde que a gente conseguiu estabilizar as 3 clínicas, porque no período de pandemia foi um período complexo. Abrir mais 2 novas unidades hoje, então a gente tem hoje a Barra da Tijuca, que foi inaugurada em 21, e temos a Nova Iguaçu, que foi inaugurada em 22. Então a gente está com 5 unidades, um projeto estrutural muito bacana. A gente, em março, a gente senta junto para formalizar, a empresa vai sendo constituída em setembro, 1º de setembro, a gente, após a autorização digital da ANS, a gente foi a primeira operadora na ANS com o registro digital, de pandemia, né, por causa das pandemias. Então, março, vocês decidiram lançar a operadora, terminaram e de o processo. Março para lá, a gente teve o processo de registro na ANS, que lançou em setembro, que você falou? Etapas, 1º de setembro de 20. 1º de setembro. E aí começaram as vendas. Aí começamos a venda, 1º de setembro, a gente começou as vendas, a gente... pensamos no primeiro mês, vamos vender 50 vidas. Vendemos no primeiro dia 50 vidas, isso foi fantástico. Mostrou que a gente estava num caminho muito bacana e atualmente a empresa hoje já consta com 23 mil vidas implantadas, muito né? Um faturamento aí acima de 180 milhões ano agora. 180 milhões é o grupo, né? É o grupo. Mas desses 180 eu imagino que 95% é operadora. Então vocês construíram a base ali com as clínicas, com o clube, e aí chegaram no momento de dar esse salto, esse projeto mais audacioso. Seniorizou a equipe, né? Criou um corpo de diretoria, pessoas já tinham experiência, tinham a capacidade de fazer acontecer. E usando essa base, essa fundação, vocês deram esse super salto aí, cresceram. Aumentamos o quadro associativo da empresa, né? Hoje os sócios atuais foram os diretores que começaram o board, então sou eu, Cláudio Borges, Jackson Vale, Ulisses Silva, que é o presidente, a doutora Marta Campos, o Lineu Neto e a Fabiane Salgado, que está com a gente desde o início do projeto. Então, começamos uma nova etapa e é o que você falou, né? Crescer. A empresa tem que crescer, né? Isso é um fato. E a gente vem testando isso ao longo desses 5 anos aí. Queria, para a gente começar a fechar a nossa conversa, entender quais são os teus próximos passos, né? O que é que vocês enxergam de visão aí para 2023 e para os anos que vêm em seguida? Sim. Onde é que vocês querem chegar? Nós queremos chegar a 500 mil vidas. Qual o ano que nós vamos chegar? Isso a gente ainda não sabe, mas vamos chegar. Né? É importante frisar que das 23 mil vidas que a gente tem, 65% dessa população não tinha plano de saúde ou não tinha plano de saúde durante há 6 meses ou nunca teve plano de saúde. Então,
Leve Saúde ela está gerando acesso. De fato, isso é super importante. Estamos olhando um oceano diferente do mercado do que era aquele rouba-monte na área da saúde. A gente vai chegar a 500 mil vidas. Em algum momento da empresa, a empresa chegará a 500 mil vidas. A gente, para o ano que vem, de fato, a gente pensa em uma estruturação de empresa a nível tecnológico, melhorar a jornada do paciente. A gente quer olhar um pouquinho mais para dentro. Eu acho que isso acontece muito com empresas de grande crescimento, né? Tem um momento que você fala, cara, agora a gente precisa organizar a casa. Estruturamos o negócio, vamos organizar um pouco melhor a casa dentro de casa, melhorar a jornada desse paciente via tecnologia, olhar os pontos que a gente precisa acertar para um crescimento exponencial no próximo ano. Então, 23 a gente acredita que a gente vai passar um período de construção, devemos terminar o ano com 40 mil vidas em 23, e a nossa meta aí em 2025 está com 150 mil vidas. Então, para isso, a gente precisa puxar um pouquinho o estilingue para 23 para o crescimento ser maior aí 24 e 25. É isso que a gente está buscando hoje. A empresa entende que o mercado do Rio de Janeiro ainda é um mercado super favorável para nós, mas a gente também busca fazer um crescimento em novas regiões, né? Então, crescer um pouquinho, que a gente fala aquele crescimento de cebola, né? Por camadas, né? Vai um pouquinho mais próximo do Rio, vai até Juiz de Fora, vai para a parte um pouquinho ali do Vale do Paraíba, outras regiões ali, a gente tem mapeado e olhado bem para o crescimento da empresa. Acho que é isso que a gente busca, né? E agregar ainda mais nossos colaboradores. Hoje somos 350 colaboradores aí, né? Em 5 anos saiu de 0 para 300, exatamente. 0 para 10, de 10 para 350. 10 para 350, exatamente. E isso é muito gratificante para a gente. João, quero te fazer uma última pergunta para a gente fechar a nossa conversa. O que é que você precisa, o que é que você acredita que é preciso para conseguir crescer? Pergunta boa essa. Primeiro, eu acho que conhecimento, coragem e um pouquinho de medo também faz parte, meu cara. Faz parte, é importante ter. Acho que essas 3 palavras aí, porque não vai ser fácil, não é simples, né? É bom você ter um pouquinho de medo, mas coragem e olhar para tudo que foi construído aqui me faz refletir que vale a pena. Vale a pena e que a gente consegue correr muito atrás desse caminho. Tem que ter peito, cara. Tem que ter. Não é fácil, não é um negócio que não é. Eu brinco que crescer não é para qualquer um, viu, cara? Não é para qualquer um. Tem gente que prefere não crescer. Porque não é fácil, dói, machuca, mas os benefícios sempre valem muito a pena, assim, muito a pena, em toda a trajetória aí. Eu costumo dizer aqui que para crescer o primeiro passo é acreditar. Primeiro você tem que acreditar no que você quer, acreditar que você pode, e aí o resto é coragem, conhecimento e seguir em frente, porque realmente não é fácil. Isso. Não é fácil. Vai ter hora que vai dar medo, vai ter hora que, não vai para frente, não vai dar certo. Mas acredita, segue em frente, porque vai... Isso, cara, buscar conhecimento e uma coisa importante também, que eu acredito muito, ter as referências certas próximas da gente, né? E referência não precisa ser pessoas próximas, não. Pode ser ouvir no podcast de alguma pessoa que você gosta, ler no livro de alguém, acompanhando, porque são referências importantes que fazem a nossa jornada, né? Acho que cada um chega aqui por um caminho e certamente cada um tem suas referências para chegar num nível aonde quer chegar, né? Então isso é importante demais, ouvir a experiência dos demais. Em termos de referência, você falou de podcast, eu sou fã de podcast, eu escuto horas e horas de podcast toda semana. Espero que as pessoas também curtam esse podcast aqui que a gente fez, esse papo que a gente trocou. Espero que essa história que você contou seja ouvida por muitas pessoas e inspire muitas pessoas, assim como me inspirou. João,
muito obrigado pelo papo. Foi muito bom trocar essas ideias contigo, ouvir um pouco mais da tua história. Eu tenho certeza que toda a Tenex é muito feliz de ter você aqui conosco, rodando o Clube Leve usando nossa plataforma. Agradeço a confiança e a parceria nesses últimos anos. Fico muito feliz em saber que o crescimento de vocês vai muito além do que a gente estava enxergando aqui da Clube Leve, né? Porque a gente apoia vocês a tocar esse pedacinho da operação, mas a operação da Leve Saúde vai muito além disso. De verdade, fico muito feliz de ver o quanto vocês cresceram e o sucesso que vocês estão atingindo. Tenho certeza que vocês vão crescer muito mais. Podem contar com a gente aqui no que precisar. E para você que está acompanhando essa conversa, eu espero que você tenha gostado da conversa, que tenha tido muitos insights inspiradores e dicas para o crescimento do negócio de vocês. A gente fica por aqui hoje com mais um convidado especial que contou sua história de crescimento. João, muito obrigado. Se você quiser dar uma palavra final, esse é o momento. Obrigado, Felipe. Obrigado aí. Acho que toda a equipe tem que agradecer o apoio de vocês. É um pedacinho, mas é um pilar da nossa empresa e que nos ajuda muito aqui, o clube. Então, é um pedacinho de uma história muito feliz aí. E eu estou bem satisfeito aí com o nosso bate-papo. O tempo passou muito rápido e vamos seguir aí. Espero ser convidado para próximas etapas aí. Valeu, meu amigo. Quando a gente for conversar de novo agora no próximo episódio que a gente fizer com vocês, aí eu tenho certeza que vocês já vão ter batido aí outros marcos de crescimento. Já vai ser outro nível de conversa. Quando chegar nos 150 mil, a gente volta para conversar um pouquinho. Com certeza. E eu quero participar da festa de comemoração, hein? Fechado. Tá, o convite já tá aí, o convite. Convite futuro para você. Valeu, João. Fechado, tchau. Obrigado. Até mais. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele nas redes sociais, grupos de WhatsApp e com seus amigos empreendedores. Aproveite esses insights inspiradores e nos vemos no próximo episódio. Até lá!